Então, qualquer decisão precisa ser fundamentada em dados. Se hoje não é feito assim, o que é que a gente precisa fazer para que seja feito assim? E aí, aqui eu já vou adiantar. As secretarias municipais de educação, especificamente, e as secretarias de escolas, eles têm dados. A gente vai falar aqui de algumas fontes de dados, os dados estão lá disponíveis, então os dados existem, todo mundo tem acesso. Então, assim, sem essa leitura crítica, sem os dados em mãos, né, só fechando essa questão, as decisões são tomadas no escuro. E aí o risco de você desperdiçar esforço, recurso e tempo é muito grande. E até porque o dado não serve só para você tomar boas decisões em prol de uma boa execução de uma política pública. Eles também servem, do ponto de vista da própria administração pública, para você prestar contas do seu serviço. Então, você precisa dos dados para acertar nas políticas e também para prestar contas do que você está fazendo. Agora, a gente vai trazer aqui, a Débora vai trazer para vocês um exemplo concreto, um caso concreto de como a gente, enquanto a gente ainda trabalhava juntos lá na Secretaria Estadual, identificou um problema por meio dos dados, um problema que ninguém conhecia o problema, mas ninguém conhecia a dimensão do problema. Por meio dos dados, a Débora conseguiu mostrar a dimensão desse problema, mostrar que ele era maior do que parecia, e tomar uma decisão, um recálculo de rota ali, e ela vai trazer como isso foi identificado e os resultados. Débora, com você. Ano de 2018, nós estamos no ensino médio da rede estadual do Espírito Santo. Naquele ano, no final de 2018, o censo escolar indicou que a rede estadual do Espírito Santo reprovou um pouco mais de 13% dos seus alunos. Quando a gente fala assim, né, 13% dos alunos, mas o que dimensão do tamanho da rede estadual do Espírito Santo, a gente fica até um pouco meio confuso, mas eu trouxe um número para vocês. Isso significa 11.834 alunos reprovados no ensino médio Espírito Santo nesse ano. 11.834. Gente, a gente tem superintendência aqui no Espírito Santo que não tem essa quantidade de alunos, só para vocês terem uma ideia. E naquela época, o Espírito Santo performava entre os estados mais reprovadores do Brasil. Se eu não estou muito enganado, o gráfico está mostrando aí para você, ele era o 6º lugar. A gente já sabia disso, a gente tinha dimensão disso, mas a gente foi estudar um pouco mais do impacto disso na vida dos nossos estudantes. Uma massa de dados grandes que a gente chegou à seguinte conclusão. Olha aqui que eu vou resumir com vocês. Olha aqui, todo mundo aqui comigo. A gente pegou todo o alunado do ano de 2018 e dividiu em 2 grupos. Aquele grupo de meninos que foram aprovados e aquele grupo de meninos que foram reprovados. Vocês estão vendo aí na figurinha, né? Pois é, a gente fez essa divisão. Esse grupo de meninos reprovados, gente, são aqueles 11.834, tá? E aí, a gente fez uma análise desses meninos, uma análise longitudinal da trajetória deles do ano de 2019, tá? Lembra que eles reprovaram em 18 e eu quis saber como é que esse menino performou em 19. Aquele menino que aprovou em 2018, eu quis saber como que ele performou em 2019. Obviamente que a gente descontou aí, fez um monte de cálculo, aquele menino que formou foi embora, aquilo tudo, tá? Agora, gente, olha o que os números mostram pra gente. A gente analisou 4 quesitos. Matriculados em 2019, matriculados em 2019 na idade certa, matriculados em 2019 que migraram para a educação de jovens e adultos, a EJA, né? E esse público de 2018 que foi aprovado em 2019. E olha os resultados, gente. Quando a gente olhava especificamente para o grupo de reprovados, 80% se rematriculou em 2019. Enquanto no grupo de aprovados, 96% se matriculou. Reparem, percentual de alunos que a gente já está deixando para trás. E na idade certa, olha isso.
No grupo de reprovados, somente 54% dos meninos estavam em idade certa. O restante já em distorção idade séria. Mas reparem que no grupo de aprovados, você também tem uma parcela ali, 21%, que já estava com certa distorção idade séria. Então, gente, ó, isso é um indício que ele já reprovou em alguma fase da vida, tá? Migração para a EJA, aprovados em 18, 22,6% migraram para a EJA em 2019. Quem sabe, quem entende aqui, quem está aqui conosco, que é da área de educação, consegue entender um pouquinho do porquê que isso acontece, porque é a realidade das nossas escolas. Enquanto no grupo de aprovados, gente, esse percentual chegou a 5%. E agora, olha esse número, daqueles meninos de 2018, que deram continuidade em 2019, se matricularam, no grupo de reprovados, somente 58% foi aprovado para o próximo ano, enquanto no grupo de aprovados esse número demonstra 90%. E aí, gente, a gente para pensar o seguinte, tá lá, né, a gente sabe que é legislação que a gente tem que garantir acesso, permanência e aprendizagem para os nossos meninos. Acesso a gente está garantindo. A gente sabe que a rede estadual do Espírito Santo e as redes municipais ofertam vagas aí para todo mundo. A gente sabe disso. E o acesso está universalizado mediante o Plano Nacional de Educação. A gente tem esses dados. Mas a gente está garantindo a permanência dos nossos alunos, gente? Os nossos alunos estão permanecendo em sala de aula? E os números mostravam que não. Foi por isso que no ano de 2020, com base nos números, a Secretaria de Estado de Educação, pilotada pelo nosso secretário Vitor D'Angelo, instituiu o programa Busca Ativa Escolar, que eu tive a honra de coordenar durante 2 anos. Até o momento que eu não aguentei mais, eu falei, secretário, você precisa de uma equipe dedicada a isso, porque a gente precisa cuidar desse problema com muito carinho. Eu não dou conta da estatística e da busca ativa, eu dou conta de fazer todos os dados para a busca ativa, mas você precisa de uma equipe dedicada. E aí foi feita essa equipe dedicada, tanto que hoje a Secretaria de Estado da Educação tem uma gerência de busca ativa só para tratar da questão de garantir a permanência dos meninos em sala de aula. Então, reparem, a gente pegou o resultado de 2018, analisou como esses meninos performaram em 2019, tomamos decisão, em 2020 surgiu uma série de políticas, e será que a gente viu resultado? Porque a gente tem que ver resultado, gente, e a gente tem que analisar os nossos resultados. Sim, teve resultado. O Espírito Santo, ele pula do 6º estado mais reprovador para o 7º estado menos reprovador.